Tenta aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos entrando na nossa live desta segunda, dia 5 de outubro. Vamos mandando o nosso tradicional aviãozinho aí para os nossos amigos, para as pessoas que nos conhecem. Mande aí o seu aviãozinho, convidando as pessoas a estar com a gente, a participar com a gente nesse momento. Vamos dar aí uns 5 minutinhos. Nosso convidado já está entrando. Olha ele aí. E aí? Boa noite. Conectando, boa noite. Jeff, a gente vai deixar o pessoal ir entrando aí um pouquinho. Uhum. E a gente inicia nosso bate-papo. Como eu te falei, é um bate-papo de duas pessoas, mas que outras pessoas estão escutando, estão nos vendo, né? Aham. E aí vai ser aquela coisa bem assim, tranquila. E gostaria que daqui a pouco, acho que você virou a câmera. Ah, voltou. Pois é, eu não tô me vendo, tô querendo olhar como é que tá aqui, não tô vendo. Você tá me vendo? Eu não. Acho que é o mesmo problema que a Sueli teve lá na live com a Fátima. Sueli, se puder dar um recadinho aqui para nós, como que ela resolveu. Eu Eu queria acho que... só ver como é que tá aqui, se não tá com alguma luz ruim, Não, tá. aqui tá legal, Jeff. Então Aqui tá morreu. legal. Aqui a gente tá te vendo perfeitamente e tá enquadrado. Então tá. É que eu não tô sem essa noção, mas tranquilo. Não, beleza. Vamos lá, né? Primeiro, gostaria de agradecer a sua presença aqui para a gente falar sobre esse tema que é tão importante dentro daquela questão de uma das coisas que eu estou defendendo, né, defendi desde o início, quando eu entrei nessa caminhada aí, que seria uma das minhas Uhum. bandeiras que eu coloquei, que foi a questão de defender, né, de lutar pelas pessoas com deficiência. E desde então, Jeff, eu estou buscando Certo. informações, estou buscando informações com as pessoas das associações, das pessoas que Uhum. fazem, né, esse meio aí, principalmente as associações que efetivamente tratam desse assunto. Aqui em Uberlândia existe Certo. o Compod, que é uma comissão, né, lotada na prefeitura, e que é uma comissão que defende as pessoas com deficiência, que trata de leis, de acessibilidade e tudo mais. Então eu tive, Certo. o Gilmar hoje é a pessoa que preside esse conselho, que é um conselho já instituído em Uberlândia já há quase 30 anos, e com essa Uhum. intenção, né? Uberlândia é considerada uma cidade, em relação ao restante do país, até bem vista em relação às questões de acessibilidade, às questões das pessoas com deficiência. Mas muito tem que ser feito ainda, muito tem que ser conquistado. Uhum. E essa questão que nós vamos debater aqui hoje é uma questão que é uma coisa um pouco que sai um pouco da esfera de um vereador, né? Porque sai um pouco da esfera da parte municipal. Por quê? Porque a gente Aham. vai falar de educação. E educação, a prefeitura, ela tem que ser responsável da educação básica, né? Do primeiro vamos dizer assim, ao quinto ano hoje, né? E, Aham. e o ensino médio é por conta da esfera estadual e o ensino superior da esfera federal.
mas tudo é válido, né? Toda discussão em cima desse assunto é válida. E, inicialmente, já deu 5 minutinhos aqui, eu estava só dando uma esperada no pessoal, e eu queria que, inicialmente, você se apresentasse, depois eu vou dar uma contextualizada da onde eu te conheço, mas, assim, se apresente aí e fale aí quem é o Jeff Wiseman. Difícil, hein? Essa história é longa. Resumindo, sou empresário da área de TI, né? Já há quase 30 anos aí, empresa de desenvolvimento, né? Site, comércio eletrônico, sistemas, aplicativos, né? Tudo nessa área. Já há muito tempo. Minha empresa já tem quase 30 anos. Me aventurei aí um tempo atrás no ramo da cervejaria, né? Começou como um hobby, o cervejeiro caseiro e tal. Acabou virando um negócio, né? Hoje a gente tem uma cervejaria lá com mais 5 sócios, né? Cada um faz a sua marca. É o começo, assim, de uma nova aventura, né? Pode falar o nome. Sou nome. músico aí. Fábrica 5. A Fábrica 5, a minha cerveja chama Zuleika. Cervejaria Zuleika. Ok. E a empresa de TI? Smart Web. Ok. Smart Web. Sou músico, né? Há um tempo também, já tenho uns 30 anos, a idade está ficando cada vez mais clara, né? E tenho uma filha, né, a Camila, que ela é especial, teve uma paralisia, na verdade não foi paralisia, não, foi uma má formação no cérebro. Foi uma coisa congênita, né? A gente não sabia, a gente foi descobrindo isso aos poucos conforme ela foi desenvolvendo. Ela tem hoje 15 anos. Inclusive, a festa estava programada, né? Festão programado, a pandemia não deixou, estamos esperando o momento aí. E Jeff, eu queria que você colocasse aqui o nosso tema aqui hoje, né? Sobre a inclusão da pessoa com deficiência, do estudante na escola, na questão de educação. Fala para nós um pouquinho dessa coisa que aconteceu, né? Que você encontrou aí uma escola inclusiva. Fala um pouco para nós aí sobre esse episódio e como que foi isso na vida da Camila. Quanto tempo atrás isso aconteceu? Pode falar o nome da escola, se quiser. Tá. A escola chama AMA Educa. Ela pertence a uma fundação sem fins lucrativos, que é a Fundação Conviver para Ser. A gente deu muita sorte, né, de encontrar essa escola na época. É uma escola aberta às diferenças, é uma escola inclusiva. Eu sei que teve em algum momento no passado, inclusive uma lei, né? Eu não sei muito bem como foi, que começou a tirar as escolas que segregam, né? De funcionamento, assim. Isso não seria mais... chegaram a essa conclusão que isso não era legal. Que se a criança especial ela ficar estudando numa escola onde só tem crianças especiais, como é que ela vai sair para o mundo depois? E, por outro lado, também a criança, né, que estuda em escola, que não tem contato nenhum com crianças com deficiência, né? Exato. Como é que essa criança vai entender, no futuro, o que é uma pessoa com deficiência? Então, assim, igual você falou, assim, a importância que isso teve para Camila foi enorme. Mas, ao mesmo tempo, a gente até pensa assim, nossa, para o Tiago, meu menino, também foi ótimo. Porque você precisa ver ele com a Camila e ele com outras crianças. Ele já sabe como é, né? Ou seja, ele já convive com crianças especiais e sabe lidar com isso. Então, essa é a importância, né? De você ter a inclusão. Só para o pessoal entender. O Tiago, ele é mais novo, né? Sim, tem 13 e a Camila tem 15. Isso. E o Tiago estuda na mesma escola que a Camila, porque a escola é uma escola que ela é uma escola normal, uma escola de ensino, né? Uma instituição de ensino, mas que tem essa convivência ampla aí com
pessoas com deficiência e as pessoas, vamos colocar entre aspas, né, ditas normais, mas assim, o Tiago hoje, igual você falou, há quanto tempo eles estão lá, gente? Desde muito pequenininho. Deixa eu pensar aqui, acho que desde os... A Camila desde os 5 e o Tiago acho que desde os 3. Alguma coisa assim. E os dois sempre tiveram essa questão, né, desde o início. A Camila, que é a pessoa com deficiência, mas o Tiago, que é o irmão mais novo, e também entrou numa escola e que aceita todas essas diferenças, todas essas crianças no mesmo ambiente. E, pelo que eu entendi, vocês estão lá desde quando eles começaram, vamos dizer assim, a vida educacional, né? A escola. Sim. Foram para uma escola primeiro, acho que ficaram uns 2 anos nessa escola. E aí entraram nessa, na Ameduca. A escola, a diretoria da escola é composta por professores e pais de alunos, né? Sem fins lucrativos. Existem algumas regras, inclusive, porque você não pode ter numa sala, por exemplo, crianças com necessidades especiais demais. Você precisa ter um balanço ali, né? Já existem outras escolas aqui, parece que estão incluindo essas crianças especiais. Mas, assim, até para não justamente sair daquela harmonia ali da convivência da escola normal, né? Então, assim, tem gente que pensa num primeiro momento, é uma escola especial. Não é. É uma escola normal, aberta às diferenças. Ela é o que toda escola deveria ser, né? Toda escola deveria ser assim. Sim. Aí eles possuem o professor de Libras, né? Professor em Libras, que faz o tradutor, né? Que junto com o professor dá as aulas e faz as traduções em Libras para os alunos que precisam, né? O pessoal está perguntando aqui, Jeff, por falar nisso, o seu xará está aqui na live, o Jefferson. Só tô vendo. E aí o pessoal está perguntando aqui, a gente voltar um pouquinho no tempo aí, da onde que a gente se conheceu. Então, assim, eu vou falar da onde que a gente se conheceu, que foi exatamente na banda do Jefferson, né? Lá na banda Utopia. Isso. Brunão, Humberto, e aí toda essa galera aí, então foi na música. O pessoal perguntando onde que a gente se conheceu, foi na música, e na época eu nem era músico. Eu ainda nem tocava. Mas assim. Não tocava? Não tocava ainda. Mas aí a gente se conheceu nessa época, antes um pouco de eu começar a tocar, e o Jefferson, que ele era meu amigo, né? Nós éramos amigos de escola, e aí a gente se conheceu lá, nessa época. E aí depois eu comecei a tocar, um tempo depois, muito voltado também à igreja, uma coisa que foi um chamado meio que... não, né? Com certeza que foi um chamado de Deus para que eu pudesse tocar bateria e a bateria da forma que eu toco. Então, assim, só para a gente poder esclarecer o pessoal aí, mas da onde você conhece o Jeff? Então, eu conheço da música. Daqui a pouco, mais na frente, a gente vai colocar um pouquinho sobre essa questão da música aqui, que a gente tinha combinado de falar uma coisinha aqui, né? Então, certo. Daqui a pouco a gente vai colocar. Mas voltando, já que a gente explicou da onde que a gente se conhece, voltando um pouco na história da Camila, na história dos seus filhos, nessa escola de inclusão, e que a gente deixa bem claro que é uma escola de inclusão, mas é uma escola normal, mas que aceita as diferenças. E quando você colocou que, parece que teve uma lei, realmente, teve uma lei no passado, né, que abriu mais o leque para que as escolas ditas regulares, é o nome que eles dão, né, as escolas normais, pudessem receber as pessoas com deficiência. Por quê? Porque, igual eu te falei, Jeff, na minha época, lá atrás, né, eu vivia meio que na selva. Por quê? Porque não existia nada. Não existia nada para nós, para as adaptações, as questões de pessoa com deficiência eram tratadas realmente uma deficiência de um grau maior, principalmente o intelectual, era tratado segregado.
Existiam as instituições que aceitavam essas crianças, mas que, ao longo do tempo, eu acredito até que tem algumas mães aqui que estão nos acompanhando, ao longo do tempo, essas instituições foram mostrando que exatamente o que você colocou no começo. Essa divisão, essa segregação, essa distância de uma criança com deficiência em relação às crianças ditas normais, vamos dizer assim. Mas, e por que a gente quis chamar você aqui, né, para a gente poder partilhar esse tema? Tem até uma pessoa aqui colocando, ó, meu filho estudou em escola municipal, onde a inclusão acontece. Fez toda a diferença para o entendimento dele sobre diferenças. Então, assim, aqui é uma mãe de uma criança normal, mas que aceita as crianças com deficiência. E isso é fantástico, porque meus filhos também estudaram e estudam ainda, a Gabriela, em escolas desse sentido. E a gente vê a importância disso. É lógico que a gente tem que colocar aqui que existem os graus de deficiência, que existem os graus de... Então, assim, igual você colocou, existem as regras, que não pode também colocar a metade da sala de pessoas, de alunos com deficiência, e a outra metade não deficientes. Não é assim. E tem que ter um equilíbrio, mesmo porque existem os profissionais específicos para atender essas crianças com as deficiências. Então, assim, a discussão aqui não é se isso é certo ou errado. A discussão aqui é a gente dizer que é necessária a inclusão. É preciso dar condições às escolas, principalmente, quando a gente fala aqui, a gente está falando no âmbito de escolas municipais, porque a gente está colocando aqui escolas igual a sua, da sua menina, do seu filho, que são escolas, entre aspas, particulares. Né? Mas a gente tem que entender que, apesar que a sua é uma associação, né? A gente tem que entender que todas as escolas têm que ser dotadas dessas situações. Eu, como vereador, caso seja eleito, eu vou poder fazer muito para as questões municipais. Por isso que mas, mesmo as questões municipais, que são as escolas, e que eu acho que é a mais importante, né, do momento de inclusão, que é a questão do início da criança na escola, nesse ponto é que o vereador pode atuar. Pode atuar como? Pode atuar fiscalizando para perceber se as leis de inclusão no município estão sendo executadas. E hoje a gente sabe que é uma dificuldade muito grande essas leis serem executadas. Igual eu estava conversando com o próprio Gilmar do Compod, e ele me disse que a lei de deficiente, que é a LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela está lá, que as crianças todas, não só as com deficiência, elas deveriam ter uma matéria que chamasse Libras. Como a gente tem a matéria de inglês, a matéria de português, deveria ser uma matéria dada, e principalmente em escolas do ensino fundamental. Só que ela não é cumprida. Então, estou dando um exemplo, tá, Jeff? De coisas que deveriam acontecer e que não acontecem, mas que a gente, por conta de amparado na lei, a gente poderia muito bem, no primeiro momento, colocar isso nas escolas municipais, por exemplo, que é onde eu posso atuar, né, como vereador. Mas que companheiros, deputados estaduais e federais também podem atuar nas outras esferas. Então, assim, é por isso que a gente colocou esse tema, para colocar essa importância. E uma coisa que a gente sabe é que as escolas, elas precisam, principalmente, serem, vamos dizer assim, treinadas para que isso aconteça. Treinamento aos professores, treinamento às pessoas da escola, e a questão toda, a infraestrutura tem que ser feita para que isso aconteça. Como é feito na escola que a Camila participa, que ela frequenta. Né?
Então, assim, é por isso que é importante a gente colocar esse assunto, é importante as pessoas, mesmo as que não têm problema, né, mesmo as pessoas que não têm filhos, que não têm esse tipo de problema, mas é importante a gente colocar isso, por quê? Porque é importante que não só os pais das crianças com deficiência, mas todos os pais pudessem reivindicar isso nas escolas, reivindicar essa inclusão, reivindicar que as pessoas, as crianças, têm que ser tratadas de uma mesma forma e que a escola tem que propiciar isso. Então, assim, eu fico muito feliz igual eu te falei, de ter tido experiências lá no passado, mesmo que não existia lei nenhuma que me protegesse, mas sempre as pessoas, os pais, a direção da escola, sempre me propiciou momentos ou oportunidades que eu pudesse ser colocado na mesma, vamos dizer assim, no mesmo nível das outras crianças. Então, assim, legal. Então eu gostaria, agora eu quero que você fale um pouco. Quero que você fale um pouco da experiência que você, com a Camila, o que você enxergou nessa experiência dela, da evolução dela nessa escola inclusiva. Então, a gente tem feito muitas coisas, né, ao longo do tempo. Ela tem feito fisioterapia, além da escola, né, fonoaudiólogo, TO, mas assim, a escola ali, a escola é tudo, né, a escola assim, não é grande parte, né, é a vida da criança e do adolescente inteira está ali, os amigos estão ali, né, então assim, quando você tem uma escola que ela ensina a respeitar as diferenças, é tudo diferente. Porque a criança não se sente isolada, né, do resto da sociedade, né? Ela não se sente segregada, né? Como se ela estivesse numa escola, né, que segrega. Então, a importância disso eu diria que é simplesmente tudo para ela ser uma menina feliz. Ela é uma menina feliz hoje, sabe? E acho que isso foi muito importante, o fato da escola ser inclusiva. De jamais tratar ela como uma criança que não pertence a esse lugar. Porque é isso que muita gente sente, né? Uhum. Você falando aí da sua época, que era a selva praticamente, né? Assim, imagino que você deu muita sorte, imagino que muitas crianças deram sorte nessa época, mas muitas crianças não. Teve criança que simplesmente ficou em casa. Exatamente. Eu conheci pai de menina com surdez hoje, que ele está começando a aprender Libras. A menina já tem mais de 20 anos. Ela não sabia se comunicar, ela não conseguia se comunicar, porque ela não foi para a escola, ela não alfabetizou, ela não aprendeu Libras, né? Então, assim, fez toda a diferença e mais um pouco, sabe? Não tem nem muito como expressar isso. A gente saber que ela está num lugar que ela pertence, sabe? E aprendeu muito Libras, né? Aprendeu a se comunicar, aprendeu a falar. A gente aprendeu Libras, né? O Thiago também aprendeu Libras. Então, assim, pra gente também, né? Parece que assim, todo mundo cresce, né? A família cresce, né? Meus pais, né? Aprenderam Libras. Os pais da Luciana, minha esposa, aprenderam Libras. Então, assim, os irmãos, né? Os nossos irmãos aprenderam, assim. Lógico, né? Se não for na aula e tal, aprende um pouco, mas aprende o básico, consegue comunicar com ela, pelo menos, né? Então, ela cresceu num ambiente, num meio, onde todo mundo consegue comunicar com ela. Uns menos, outros mais. Mas todo mundo consegue. Se não fosse isso, se não fosse essa escola, talvez a gente não ia ter isso. Não ia conseguir comunicar com ela. Sabe? É bem... Perdi a palavra. É bem assim... tudo, né? A escola foi tudo para nós, assim, o que eles fizeram lá
por nós, sabe? Então, é por isso que, igual, já existem, né, algumas escolas municipais que estão abertas a diferenças, que recebem, né, crianças com deficiência. Acho isso muito importante. A gente não pode deixar isso morrer, não pode deixar isso cair. A gente tem que segurar essa bandeira e a gente tem que lutar por ela, porque de repente a coisa vai andando, vai esquecendo, e quando você vê, a gente anda para trás, né? Isso. Então, a gente tem que manter essa luta. Você colocou um ponto correto aí, que é um ponto em que a gente, mesmo antes da gente fazer essa live, mesmo antes da gente, era intenção minha fazer uma live com o pai, para a gente poder falar sobre a criança na educação inclusiva, a importância disso. E aconteceu esse episódio na semana passada, de ter sido colocada essa lei pelo Ministério da Educação, que permite, não quero dizer que não estou querendo julgar, que permite novamente as escolas segregadas, as escolas de ensino, as crianças com deficiência, um aprendizado separado. É lógico que, se for algo complementar, você, por exemplo, se você tivesse um lugar para levar a Camila à tarde, ou em algum outro horário, para um complemento, né, específico de ensino à deficiência dela, ok. Mas o que não pode, e é igual você falou, que a gente não pode ter o retrocesso, é que por conta de uma lei dessa, as escolas regulares se desobriguem a poder receber essas crianças. É essa desobrigação que não pode acontecer. Então, que essa lei possa ser implementada, e aí que há o grande problema, porque a lei, pelo que eu estou entendendo até agora, foi uma lei colocada, e que não teve a participação de quem deveria participar, que são as associações. As associações dos autistas, das crianças com autismo, das pessoas com síndrome de Down, das pessoas com deficiência auditiva. Então, assim, pelo que a gente tem percebido, foi colocado essa possibilidade, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande para que isso não seja um retrocesso mas principalmente, que não seja uma desobrigação de tudo aquilo que a gente já conquistou, tanto nas escolas particulares, quanto nas escolas do governo, municipais, estaduais, federais. Então, essa é a principal bandeira e o que a gente tem que lutar, para que isso não aconteça, para que isso seja feito de uma forma em que, no final, que tenha sido vantajoso às pessoas com deficiência, e não um retrocesso. Então, e essa lei foi colocada na semana passada, independente de ter ou não ser colocada essa lei ou não, a gente já iria conversar com você a respeito da Camila e dessa importância da inclusão. Eu tenho pessoas aqui, que estão aqui na nossa live e que têm crianças da mesma forma que você. Tem aqui a Valéria, tem, a Luziana pode até me ajudar aqui se tem mais outras pessoas que estão participando, mas que são pessoas como você que sabe do que nós estamos falando, que sabe a importância que é a gente não deixar ter um retrocesso. E esse retrocesso só não vai acontecer, né, se primeiro nós como deficientes e os pais das crianças, dos adolescentes com deficiência, se unirem e pedir que pelo menos as entidades, as associações sejam escutadas, sejam ouvidas, né, em relação a isso. Então, assim, eu estou falando aqui de uma forma bem clara, do ponto de vista do que eu penso, e eu acho que é um ponto de vista que todo legislador
na política tem que ter. É a questão do entendimento. A gente sabe que existem leis, a gente sabe que existem as condições que essas leis são executadas ou não são executadas, né? Mas a gente tem que fazer o papel aí de ser esse mediador ou de ser também essa pessoa que propicia as coisas acontecerem. Então, assim, a história sua com a Camila, com a sua esposa, com o Tiago, né? Tiago. É uma história e que eu tenho certeza que é igual com todas as outras mães que estão aqui nos assistindo, ou pais que têm crianças ou adolescentes com deficiência. São histórias iguais e que cada um deles sabe disso. Agora, a gente também, Jeff, não pode deixar de escutar o outro lado. Qual que é o outro lado? O outro lado são as pessoas que lidam com as crianças, que são os profissionais. E que, às vezes, esse sim, se sente um pouco, vamos dizer assim, acuado em relação a estar ou não estar fazendo a coisa certa com as crianças com deficiência. Por quê? Porque eles é que sentem, né, na pele o que é conviver com isso. Então, assim, até gostaria da gente conversar numa outra live aqui com esse profissional, com essas professoras, professores, pessoas da área de ensino, para que a gente pudesse entender também o lado deles, o lado de até que ponto, né, igual eu falei, existe um grau, um grau de inclusão, né, que também a gente não pode falar aqui. Toda criança com deficiência tem direito à inclusão de uma forma ampla. Às vezes não, mas que ela tem que ter o direito de ter as amizades de escola, os amigos de escola, eu acho não, tenho certeza que ela tem que ter. Né? Então, Jeff, você falou que a Camila tem 15 anos. Né? Isso. Conta um pouco, assim, de alguma coisa, alguma curiosidade, de alguma evolução que você viu na Camila nesses últimos anos, principalmente com essa questão do ensino, o que a escola propiciou para a Camila, como ela está hoje em relação ao que ela estava antes, só para a gente entender, né, a importância disso na vida dele. Olha só, às vezes as pessoas assustam. A hora que ela começa a contar para a gente em libras, por exemplo, os nomes dos estados, os sinais, né, dos estados, os sinais dos países, as pessoas assustam. Nossa, ela sabe isso? Ela sabe o que é China? Ela sabe que a gente comprou esse brinquedo aqui para ela da China? Né? Ela sabe o que é Japão? Ela sabe que no Japão tem terremoto? Sabe? Porque assim, quem conversa com ela um pouquinho ali, em libras, acha que ela não tem conhecimento do mundo. E é isso que a escola dá. A escola dá esse conhecimento do mundo. Ela ainda não é alfabetizada totalmente, ela sabe palavras, ela escreve palavras, porque para ela, como ela não, o problema dela não foi só a surdez, foi essa percepção cognitiva também, né? E ela tem também uma deficiência motora na parte esquerda do corpo, né? A mão esquerda e o pé esquerdo. Então a mão dela é um pouquinho travada, o pé dela é um pouquinho travado, né? Para fazer movimentos e tal. Mas para você ter uma ideia, até personal um pouquinho de corrida ela já fez. Sabe, assim, apesar das dificuldades. Então, assim, a escola, na escola ela aprendeu todo o conteúdo em português, né, com a professora e em libras com o tradutor. Lá na escola, eles têm também o AEE, que é eu não sei o significado agora, eu não estou lembrando, que é tipo o que você falou que essas escolas que querem segregar poderiam fazer. Elas poderiam ser um complemento, né? Então, lá na escola ela tem isso também. Ela tem aula de manhã normal e todos os dias à tarde ela tem 2 horários ali para ter um conteúdo em libras, sabe?
Não só o conteúdo que ela vê na sala de aula, como outros conteúdos em Libras. Então, a importância da escola é, assim, muito nesse sentido, a compreensão do mundo, estudar as coisas, né? Mesmo sem ter, às vezes, condições de compreender com palavras, né? Uma coisa que é complicada, assim, para a gente entender, quando, no caso da Camila, por conta da surdez, quando ela vê uma palavra, live, ela sabe o que que é, mas ela não está lendo live. Aquilo para ela é como se fosse um símbolo. Então, para você tentar entender, é como se você visse aqueles caracteres japoneses, os kanjis. Uhum. Imagina você decorar 10 mil kanjis, né? É mais ou menos isso que ela faz. Ela decora aquela palavra. Então, ela sabe o que aquela palavra significa pelo desenho dela. Ela não tem a compreensão que a gente tem, né? A, D, C, D, o som, sabe? Ela não tem esse discernimento. Mas, por ter todo o contexto, né, na escola, ter todas as matérias, estudar, por exemplo, estuda o sistema digestivo, né? Estuda geografia, estuda inglês, português. Tem hora que ela reconhece muito bem palavras em inglês também, porque a internet também faz muita busca em inglês, né? Então, assim, esse conceito de mundo. A escola teve uma importância muito grande, assim, para ela entender como é o mundo. Caso contrário, ela ia ter uma visão bem diferente, ou sei lá, né? Ou bem aquém, né? Então, graças à inclusão, graças à escola, conviver com outras crianças também com deficiência e sem deficiência, né? E ter esse sentido de todo, né? Sim. Isso. Jeff, conta para nós, assim, uma curiosidade que eu tenho. E a questão, assim, apesar de, como você falou, que a Camila hoje, você até disse que ela teria, por conta da pandemia não, mas a questão da festa de 15 anos e tal. Hoje, a Camila, por conta da escola, tem amigos, correto? Sim. E esses amigos foram vindos da questão da convivência dela com essas crianças. Sim. E acredito eu que essas amizades, apesar que, igual você falou, como eles estão na mesma escola e eles aprendem Libras, eles conseguem comunicar com ela, e tanto eles quanto ela, com certeza, hoje tem uma relação de amizade, e que aí é esse grande motivo de não segregar. Da gente poder, da Camila poder ter contato com pessoas, com amigos, com crianças, adolescentes, que não necessariamente teriam que ser só amigos apenas iguais a ela. Mas hoje ela tem uma gama de amizades de vários tipos de pessoas, de crianças, principalmente essas que convivem com ela na escola. Não é isso? Sim. E os amigos nossos também, né? Filhos de amigos nossos. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho de inclusão também, né? A gente vai na casa de alguém para jantar, vai na casa de alguém para fazer um churrasco. Os filhos deles convivem com os nossos filhos, né? Então, eles acabam aprendendo alguma coisa em Libras. Então, direto vem um menino, me cutuca, tio, como é que fala coca? Como é que fala vamos brincar? Sabe? A minha irmã tem uma filhinha pequenininha, a Aya, tem 3 anos, e a Camila inventou o sinalzinho dela, né? Que é o A, o Y e o A, Aya, e ela vai lá e cutuca a Camila e chama ela com a mãozinha assim, vem brincar. Já sabe que ela tem surdez, ou seja, né? Enfim, todas as crianças que envolvem com a gente, né? Que estão com a gente, acabam sendo incluídas também, né? Mas olha a importância. Se a Libras fosse uma coisa geral em todas as escolas, aí você teria, na convivência social,
muitas crianças que poderiam se comunicar com a Camila normalmente. Sim, sim, Como exatamente. como isso hoje não é um 100%, né, das crianças, aí vocês ficam nessa questão. Então, às vezes, vocês colocam ela na questão social, de sair, de conviver com outras pessoas, mas se as crianças que estão junto tivessem a mesma coisa de treinamento ou de ensino de Libras, por exemplo, Libras que seria uma Uhum, coisa fundamental para comunicar com ela, não, a uhum, coisa seria bem mais fácil, mais ampla. aham, Ela poderia, sim, e não apenas ficar ligada às crianças que são ensinadas Libras em algumas escolas. Né? Então, sim, assim, exatamente. essa é uma importância que a gente tem que entender. Às vezes, até as pessoas acham até ruim ficar escutando, né, essa questão nossa de estar falando sobre pessoas com deficiência. Ah, por quê? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas se colocam por não ter o problema e vamos dizer assim, se abstêm de falar alguma coisa sobre isso, porque não conhecem a realidade. Mas a coisa Uhum, deveria ser diferente, né, Diego? Deveria ser o é, contrário. Né? A gente deveria conscientizar as outras pessoas que não tenham filhos com essa condição, mas a importância disso, para que esses filhos aham, também pudessem entender a questão das pessoas com deficiência. A conscientização é uma coisa meio que cultural, que deveria acontecer. Então, nosso uhum, país que tem tanto problema, mas, nesse sentido, deveria, pelo menos, ter essa conscientização, essa, é, esse entendimento das pessoas sobre essa questão. uhum, Porque quando a gente fala de pessoa com sim, deficiência, a gente está falando, eu não sei se o pessoal tem esse número, mas a gente está falando de 24 milhões de pessoas no Brasil. 24 sim, milhões. é, E eu não sei se você isso sabe, mesmo. a maior Hum, deficiência, mais da metade, se eu não me engano, 60% das deficiências do Brasil são auditivas. Ou seja, então hum, nós temos mais de 10 milhões, mais de 10 não, né? Mais de 15 milhões de pessoas com deficiência auditiva e que se o restante da população se conscientizasse em aprender Libras, se conscientizasse ou se tivesse acesso, né, a aprender Libras, é, a gente teria uma condição de estar conversando com essas pessoas que têm deficiência auditiva muito melhor. E essa é a principal deficiência que existe desses 24 milhões. É a deficiência auditiva. Então, assim, aham, é um campo que vale a pena investimento do governo, vale a pena investimento das pessoas em relação a isso. É, é, minha secretária aqui está comentando que o nosso tempo, nós já estamos com quase, faltando apenas 15 minutos para a gente aham, terminar a live. E tá, aí, as pessoas que estão aqui com a gente sobre essa questão da pessoa com deficiência, da inclusão, da não segregação, gostaria muito de agradecê-las, principalmente, mas deixar esse canal aqui da minha live aberto. E eu acho que uma coisa que a gente tem que debater aqui, Jeff, é com as pessoas, hum, com os profissionais da educação, para eles colocarem o ponto aham, de vista, sim, para eles colocarem o ponto de vista deles. E qual que é a sim, dificuldade que eles têm hoje em educar as uhum, crianças com deficiência? Porque também não pode ser uma coisa que vai falar que é inclusão e que esses professores, esses profissionais da educação não estejam capacitados para que isso aconteça. Então, eu sim, só queria deixar o convite aberto. Se algum profissional da educação que tem esse contato hoje com essa pessoa, com essas crianças, adolescentes com deficiência, que entrasse em contato comigo para que a gente pudesse também ouvir a parte deles. Aonde que pega, né? Aonde que isso, mesmo da gente falando que é necessário, aonde que isso
é problema hoje para o profissional da educação em relação a isso. É o governo que não propicia o treinamento, é a escola, é o profissional que não é capacitado na época de faculdade, aonde é? Né? Uhum. Então a gente tem que entender esse ponto. Sim. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que a gente pudesse falar um pouquinho dessa parte dos músicos aí, Jeff, que é uma coisa que a gente falou que a gente ia falar no final da live, e alguns músicos estão aqui nos vendo, nos escutando, e essa é uma realidade de Uberlândia, que também é uma coisa que a gente pode estar olhando para esse ponto e ver até que ponto que isso pode ou não pode ser resolvido. E o porquê que até hoje isso não aconteceu. Queria que você colocasse qual que é aquele ponto que a gente falou, que tem muitos amigos músicos, e que o que está acontecendo com a questão dos músicos aqui em Uberlândia. Então, a gente está com esse problema, né, dos músicos não poderem fazer som ao vivo em bares e restaurantes. É lógico que assim, a gente não vai pôr uma banda de metal no London com 1000 pessoas, né? Todo mundo aglomerado ali, não é isso. Mas se o bar, o pub, o restaurante, o bar, já está com as mesas limitadas, já diminuiu as mesas, não pode ficar gente em pé ali, só quem está sentado, né? E você coloca um violão e voz, ou até um trio para fazer um som, por que não? Esse pessoal está sem trabalhar, já deu o quê? 8 meses quase? Quase 8. Né? Quase 8 sem trabalhar. Então, isso está impactando muito na vida de muitas pessoas, né? De muitas famílias, né? O pessoal não está conseguindo trabalhar. Está fazendo live para tentar arrecadar uma graninha e tal? Tá. Mas não dá assim, é muito pouco, né? Parece que teve alguma coisa recente agora, né? Que isso vai ser votado amanhã ou depois, para voltar a pequenos eventos, né? De forma controlada. Eu não sei se os músicos estão nesse projeto. Sim. Mas assim, quando você colocou a questão dos bares, né? É porque, como os bares voltaram, e voltaram com aqueles horários e com as limitações, e quando eu comentei com você, nossa, mas os músicos, principalmente os músicos, principalmente de barzinho, que é aquela pessoa que muitas vezes o público nem nota a presença dele, por que que não? Por que que ele não foi permitido, já que ele já fica isolado, já que ele tem uma distância, Sim. né? Uma distância bem... todo o processo... Suficiente ali, mais que suficiente, Isso. Então, assim, não se entende o porquê que voltou o bar, voltou as pessoas convivendo no bar, mas não pôde ser colocado a música ao vivo nesse bar. E, lógico, a gente não está falando aqui de muvuca, não. Por quê? Porque o bar não poderia ter pessoas em pé, o bar não poderia ter aglomerações, como não pode, mas a questão que a gente está colocando aqui é que muitos músicos de tocar em barzinho, né, como se diz o violão, banquinho violão, né, nem esses estão tendo direito de estar fazendo alguma coisa, de estar voltando à sua atividade. Como algumas outras atividades já voltaram. Sim. Inclusive a própria atividade do bar, do restaurante. E o músico parece que foi colocado um pouco de lado, como você disse. A questão dos eventos, se vai ser colocado ou não, é uma outra coisa. Mas os bares que já estão abertos e que já estão funcionando com as suas respectivas leis de distanciamento, máscaras e tudo mais, eu acho que por que os músicos não têm o direito de poder, pelo menos, uma pessoa com um violãozinho, e poder voltar à sua atividade. Que, igual você falou, tem muito músico aqui em Uberlândia, hoje, depois de 8 meses, que eles ou tiveram que estar sobrevivendo de uma outra forma, né, de um outro
um outro ganha-pão, vamos dizer assim, Um outro ganha-pão. ou estão passando necessidade, como a gente sabe de pessoas, amigos nossos, né, que estão passando necessidades, Aham. até mesmo de ter que colocar, de fazer campanhas aí de cesta básica e tudo mais para as Sim, pessoas. sim. Pois Então, é complicado, né? esse pessoal, né, da música, e até teve esse movimento aí esses dias também, do próprio. Não é, quando a gente fala do músico, a gente não pode esquecer também que existe aqueles profissionais que existiam por causa do músico, que é a pessoa que mexia com a mesa, que é a pessoa, né, o cara do som, O e técnico de som. teve até um movimento Sim, aí esses dias, porque esse pessoal também está todo parado, porque não está tendo sim, evento. E sim. por Pois é, muito pois tempo, é. o evento vai ficar um pouco restrito mesmo, até que você tenha vacina. Uhum. Então, a gente tem que colocar possibilidades de as coisas irem se adequando na medida do possível, na medida do isolamento necessário, né, do distanciamento, mas a gente tem que entender que muita gente está necessitando de voltar, e um ramo que está necessitando é o ramo dos músicos. A gente não, Uhum. volto a dizer, a gente não está falando aqui de voltar a ter show com banda, igual você falou lá no London, não é isso. A questão aqui é que se os bares abertos, que foi esses que abriram, né? Esses que são abertos, Uhum. arejados, que tem um palquinho lá, que está parado, e que Sim, poderia muito bem sim. estar recebendo esse músico aí para que ele pudesse fazer essa questão de estar voltando à sua atividade. É, exatamente. É isso. Eu queria entender um pouquinho também, queria te fazer uma pergunta, né? Eu Uhum. não sei é, até que ponto você, como vereador, consegue ajudar a classe dos músicos. Eu acho que você consegue ajudar um pouco, mas eu não sei o que, não sei como. Né? Então, Imagino que você vai pensar em alguma coisa aí. a gente só tem um problema. Eu ainda não sou, Né? né? Mas, mas assim, o que eu acho, e mesmo eu não sendo ainda, eu acho que a gente pode Uhum. buscar respostas, Jeff, nesses Hum. órgãos competentes, para a gente pelo menos poder dar uma satisfação. Qual que é o ponto? Aonde que isso está? Aham. Por O que 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 tá não pegando? O que foi que precisa, né? isso? Sim. Exato, isso, exatamente. E aí, essa questão pode ser muito bem resolvida no entendimento. E eu não sei se Aham. os músicos têm pessoas que estão defendendo ou não a classe musical de Uberlândia lá junto aos órgãos competentes. Mas eu mesmo não sendo, né, igual eu te falei, mas Aham. eu posso muito bem verificar isso e ver com esses órgãos competentes por que está nesse ponto. Por que ninguém Aham. consegue resolver uma coisa que, por um outro lado, que já abriu tanta coisa, tá? O próprio bar, o próprio restaurante já Uhum. abriu, por que não o músico não pode voltar a tocar? Então, assim, Uhum. eu vou ficar isso aí como um dever de casa. Mesmo não tendo esse, esse poder, vamos dizer assim, ou essa função, Ah, mas eu poderia muito bem estar colocando isso para algumas pessoas dos órgãos competentes, secretarias que lidam com essa questão da pandemia, uhum. para a gente poder verificar o que está acontecendo. Qual que é, né, o que é que está pegando para isso não estar acontecendo. Então, Certo. é isso que eu posso te dizer. Queria, mais uma vez, te agradecer, Jeff, por essa nossa live, por a gente ter Que é isso, eu que colocado aqui, agradeço. Bom. né, a questão da Camila e da inclusão Uhum. das pessoas com deficiência, da importância que é incluir e não segregar. E que você colocasse aí as suas palavras finais aí para a gente se despedir nessa noite. Tá, eu que agradeço o convite. Acho que o bate-papo foi muito bom. Deu pra gente trocar bastante ideia, né? Conversar bastante,
falar sobre inclusão, falar sobre tudo isso, né, que a gente concluiu, assim, descobriu, né, meio juntos aí hoje, né, o que a gente consegue fazer aí. Um abraço aí pro Flávio Malagone Boiati aí, tá conversando com a gente aí. Cara, é isso. Um abraço para todo mundo, pessoal que esteve presente aí, né? Um abraço para você, Everton. Vamos lá. Vamos lá. Então eu só queria me despedir aqui, aí eu tenho que fazer uma propagandinha aqui, né, Jeff? Lógico. Vou me despedir aqui com todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento, falando que a campanha minha de vereador já tem uma semana aí que a gente está no ar, a campanha já está a todo vapor aí, e que a gente está contando com isso, Jeff, com o apoio de cada um, com o apoio das pessoas que acreditam naquilo que eu possa fazer, não só para as pessoas com deficiência, mas para as classes dos excluídos, que é uma outra coisa que eu tenho colocado, e também para essa questão da ética e da moralização da Câmara Municipal de Berlândia. A gente sabe o tanto que está precisando disso aí. Verdade. E para a gente terminar, para quem quiser, né, quiser falar comigo no direct, ou entrar em contato comigo, para que possa aderir à minha campanha, que venha participar com a gente, para que a gente possa conseguir essa vaga aí de vereador, para que essas coisas possam realmente ser feitas. E eu tenho certeza que é só com a ajuda de cada um que eu vou conseguir. Então, assim, conto com o seu apoio também, viu, Jeff? Opa, pode deixar. Conto com o seu apoio, conto com o apoio de todos que estão agora com a gente nesse momento, e que na semana que vem a gente vai estar aqui debatendo, falando de assuntos sobre a minha campanha, sobre os assuntos que eu estou defendendo. E agora não posso deixar, toda vez que eu tiver a live aqui e encerrar, eu vou falar, né? Porque na propaganda política eu vou ter só 6 segundos. Aqui eu vou ter mais. Aqui eu vou ter mais. Então, assim, eu sou candidato a vereador pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB. Meu número é 35678. Facinho, né? 35678. Então, estou aqui à disposição das pessoas. Quero conversar com muita gente até chegar, durante toda essa campanha. Quem quiser me chamar para poder debater comigo em algum lugar, para que eu possa levar minhas ideias, eu estou aberto também aos convites. Então, assim, a campanha está aí, a gente precisa acreditar que esse projeto não seja só meu, mas de todos que quiserem aderir a esse projeto. Então, assim, quem quiser, temos adesivos para colocar nos carros, temos panfletos. Então, assim, me procure, que a gente dá um jeito de chegar esse material até as pessoas que querem aderir a essa campanha. Então, obrigado, Jeff. Obrigado a todos que estiveram com a gente nessa noite. E obrigado. Não se esqueçam. 35678. 35678. Ok? Um abraço a todos. Valeu, abraço. Semana que vem a gente está de volta. É isso, até mais. Tchau.